Você é CEO, diretor ou lidera alguma área na sua empresa, você precisa entender o que é o LangChain. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser um conceito para você, líder, e a segunda parte é algo mais técnico para você passar para o seu desenvolvedor, por exemplo, ou se você quiser assistir para entender ali as entranhas do código, para você estar por dentro do que está acontecendo. Já deve ter entendido que a IA hoje em dia não é só mais uma ferramenta. Tipo, ela está moldando o negócio, redefinindo principalmente produtividade e obrigando líderes como você a repensar essas decisões que a gente toma todo dia. E onde que entra o LangChain? Ele está por trás do que a gente fala dessas integrações mais modernas de IA, e ele permite que o ChatGPT ele não apenas fique respondendo perguntas, mas que ele comece a agir como um agente, tá? E isso baseado muito nos dados internos da sua empresa, seja dados em planilha, dados em banco de dados, e a gente coloca essa inteligência em cima dos seus dados. Imagina um assistente que ele conhece o seu CRM, entende os seus relatórios, ele lê os seus contratos e ainda pode tomar decisões baseadas em tudo isso. E assim, não é um negócio de ficção científica, de futuro, tipo, é o que dá para fazer com o LangChain se você souber como utilizar essa ferramenta. E de novo, se a sua empresa, a sua organização, ela trabalha com dados, seja com clientes, com processos, com base de conhecimento interno, você precisa entender o que o LangChain consegue fazer. Não para você programar, mas para você decidir, para você chegar assim pro seu time e falar, galera, por que a gente não está usando isso aqui ainda? E repara, essa ferramenta, ela representa uma vantagem competitiva real, na minha opinião. Você pode automatizar um atendimento ao cliente com base no próprio histórico dele, você pode gerar relatórios gerenciais, combinando dados internos e dados externos que estão em outras ferramentas, por exemplo. Você pode criar assistentes ou agentes que ajudam os seus colaboradores a navegar nas políticas e documentos e fluxos internos da empresa. Então, assim, imagina você ter alguém que sabe de tudo o que rola na sua empresa, essa parte burocrática, e consegue responder rapidinho, sem ter que perguntar para o RH, perguntar para o financeiro. Não, porque o RH e o financeiro, se for um negócio que está no dia a dia, eles conseguem responder. Agora, se for algo muito específico, vai ter que abrir o Docs, que sabe lá onde está o PDF, vai passar, e não vai ter a informação rápida ali e precisa. Imagina você ter um agente que orquestra tudo com o IA, que envia e-mail, aciona a API, toma decisão simples, baseado no que você quiser programar ali, mas faz o processo e o fluxo fluir. Aí uma pergunta que eu recebo às vezes é o seguinte, mas eu já uso o N8N para automatizar minhas tarefas, por que eu preciso mudar ou aprender ou falar pro meu time estudar o LangChain? E aí que tá, é muito parecido, mas uma resposta mais simples, na minha opinião. A gente utiliza o N8N aqui também. Dependendo do cenário, a gente vai pelo N8N, dependendo do cenário, a gente vai pelo LangChain. O N8N, quando a gente quer automatizar tarefas mais lógicas, repetitivas, tem um fluxo bem definido, a gente opta pelo N8N. Mas dá para fazer o tudo? Dá. Só que assim, é um inferno na terra, você tem que programar tudo ali, basicamente tudo via prompt. Tá? Então, quando foge um pouco disso, a gente já prefere vir pro LangChain. Aí, de novo, enquanto o N8N ele precisa dessas instruções mais explícitas, que é as caixinhas e conectado certinho, fluxo pré-definido, ele vai seguir aquilo lá, malemar tem um if. No LangChain ele consegue tomar decisão um pouco mais dinâmica, sempre com base no contexto, na linguagem natural, né, que a gente pedindo, escrevendo, e também com os dados vivos que a gente chama, que ele consegue acessar tudo ali que a gente disponibilizar para ele. Então assim, resumindo, o N8N ele é um bom orquestrador de API, então ele tem as caixinhas lá, então em vez de você ficar estudando a API, você coloca a caixinha, enquanto que o LangChain ele já é melhor para quando você precisa que a IA leia algum texto, algum dado, compreenda e tome alguma decisão baseada naquilo que você pediu para ela fazer. E assim, se sua empresa está estudando como aplicar IA de verdade, com resultado, saindo da POC, saindo do puxadinho, eu vou te deixar um convite aqui. A gente tem ajudado empresários e empresas a dar esse primeiro passo, seja com o LangChain, seja com o N8N, com qualquer ferramenta de IA que você vê essa necessidade. A gente oferece treinamentos, workshop in company, apoio nessas soluções e também projetos de escopo fechado que a gente vai até o final na entrega. Se você acha que esse é o momento certo para sua empresa, aqui na descrição tem o nosso e-mail, nosso site, entre em contato lá e vamos conversar. Agora voltando para o LangChain. Na prática, ele conecta vários modelos, então assim, o ChatGPT, o Gemini, DeepSeek, Cloud, tudo que você tiver uma API ali, você pode configurar, e ele é capaz de fazer com que essas IAs entendam seus documentos, processe um PDF, uma planilha, e aí baseado nisso, ele toma alguma decisão, ele pode mandar um e-mail com alguma coisa, mandar uma mensagem no WhatsApp, chamar outra coisa no sistema, mas o agente em si,
tendo essa inteligência de, beleza, isso aqui eu tenho que fazer isso, para isso aqui eu tenho que fazer isso agora, e fica ali orquestrando algum processo seu que várias pessoas terão que fazer, por exemplo. Mas imagina tudo isso de uma forma muito ágil. Então, assim, questão de segundos, no pior caso minutos, você já ter um fluxo feito que bateu no sistema A, no sistema C, viu o documento A, o documento B, e ali gerou uma decisão, gerou um e-mail, gerou um documento novo, e agilizando todo esse processo que a sua empresa tem. E junto com o LangChain a gente tem mais duas ferramentas que são bem legais, que eu só vou citar aqui, elas vão ficar para outro vídeo, porque elas merecem vídeos específicos, que é o Langsmith, que é a gente conseguir debugar e avaliar essas aplicações, que no N8N é muito difícil de fazer, sem ficar iniciando o fluxo, e o LangGraph, que a gente consegue montar esses loops, essa lógica, junto com o LangChain. Antes de ir para a parte técnica e antes de encerrar, eu quero fazer uma provocação lá do começo do vídeo. Você não pode estar se perguntando se você vai utilizar IA ou não. Se você está se perguntando isso, já está muito para trás. A pergunta certa é o seguinte: como que eu vou utilizar IA de maneira inteligente, fazendo as coisas, conversando entre si e conectando com os meus próprios dados? Essa é a pergunta que você deve fazer. Se você lidera, era isso que você precisava saber sobre o LangChain. Agora a gente vai para a tela do computador, você pode assistir, eu te convido a assistir para você ver o que dá para fazer. A parte de agente, que é a última parte, é muito legal. É um exemplo muito simples que eu trago aqui, mas para mostrar a facilidade que é entender e não ficar aquela maluquice que é o N8N nesse caso. Então vamos lá. Se você chegou até aqui, você já entendeu que a LangChain não é um hype, um buzzword de tecnologia, mas é uma ferramenta aí central para quando a gente está falando de integração de IA na sua empresa, no seu negócio. Agora que a gente já deixou claro qual que é o valor estratégico dessa ferramenta aí para os líderes, agora a gente vai ver isso na prática, mão na massa, e escrever um pouco de código aqui. Eu vou falar de 5 blocos que eu acho essenciais quando a gente fala de LangChain para começar a usar. Que o primeiro é a parte de como a gente começa a utilizar os modelos de maneira muito simples, sem se preocupar em autenticar, qual que é o URL, nada, utilizando as bibliotecas que o LangChain traz para a gente. Depois eu vou falar de Prompt Template, que é a base para fazer as integrações. Depois eu vou falar de Chain, que é a forma que essa biblioteca traz da gente poder escrever os métodos e chamar o agente, chamar o modelo, chamar o prompt, enfim, deixa tudo muito fácil de ler. Depois os dois últimos, que é o que eu acho mais legal, que é a parte de embedding e base vetorial, e também um agente, que eu fiz um exemplo bem bacana aqui, que eu acho que vai ficar interessante. Nesse vídeo eu não vou falar do Langsmith nem do LangGraph, vai ter outros vídeos, então pode ser que a gente já atualizou aqui, tá no card ou tá na descrição, mas são assuntos muito legais, mas que tem que ficar num outro vídeo, senão vai ficar muito extenso aqui. Eu já estou com o cursor aberto aqui, então esse projeto de exemplo, ele tá lá no GitHub, se você quiser pegar, não tem problema. Tem 2 pontos aqui. O primeiro, que eu uso o UV para fazer o gerenciamento de pacote, então aqui tá todos os pacotes que precisam ser instalados, e você precisa ter também um .env com 4 variáveis no caso. Então as duas primeiras, da OpenAI e do Google, são variáveis padrões, então se você quiser utilizar o LangChain, você precisa ter essas duas keys aí, senão não vai conseguir fazer nada. E o do Gmail, o client ID e o secret, lá no exemplo do agente, eu faço um disparo de e-mail, então eu preciso ter essas informações aqui, mas a gente chega lá. Então eu vou abrir aqui esse primeiro, que aqui eu vou mostrar exemplo por exemplo, chegando ali na parte de como começar a utilizar o modelo, como que a gente faz o prompt, o template e depois o chain. Deixa eu comentar aqui, só para pegar aqui em cima primeiro. Então é o seguinte, tá? Bem simples. Aqui a gente está chamando a biblioteca da OpenAI que o LangChain tem. A gente passa aqui o modelo, no caso GPT-4 Mini, a temperatura, no caso aqui ele está com 0, então eu quero bem preciso. Tá? E eu vou lá e peço para ele, diga curiosidades, pouco conhecer sobre a capital da França, e peço para ele trazer o resultado para mim. Então vamos lá, vou chamar aqui. Aí repara que está bem simples, né? Tipo, com 3 linhas de código eu já estou fazendo uma chamada na IA, no caso aqui a OpenAI, eu só precisei configurar a chave lá no .env. Então vamos lá, ele traz aqui o conteúdo, claro, aqui são algumas curiosidades sobre Paris, capital da França, e ele vem contando tudo aqui que a gente acabou pedindo. Então essa é a forma mais simples de chamar um modelo e começar a utilizar. Então repara que aqui a gente podia fazer o seguinte também, eu posso dar um LangChain aqui, então repara que tem Google, GenAI, que aqui é para usar o Gemini, tem o Ollama, se você quiser utilizar local, utilizar algum modelo local, tem o Anthropic, tá? Então tem os pacotes para outros modelos já, é só mudar aqui que você é quase a mesma coisa, o jeito que usa. Agora,
vamos fazer a segunda parte, que é a parte do prompt e do template. Então, ó, repara que agora eu estou gerando um template, então ele tem duas mensagens. Uma é uma mensagem do sistema, que eu falo o que aquele sistema vai fazer, e também faço a mensagem template do usuário, tá? Então, basicamente o que eu preciso passar é o país. Então, ó, de curiosidade, pouco conhecia sobre a capital de país. Eu estou forçando isso para não falar qual que é a cidade, porque eu quero ver se a IA, óbvio, vai conseguir ali pegar a capital daquele país. Aí depois eu vou aqui e dou um invoke também, só que agora, ao invés de chamar a LLM e passar o conteúdo, eu passo o prompt formatado aqui no caso, tá? Então vamos lá. Vou dar de novo aqui. Então, ao invés de passar a França, agora eu passei a Alemanha aqui. Vamos ver o que ele vai trazer. Então, ó, vai lá. Ó. Berlim, capital da Alemanha, história. Então, aqui ele vem e traz a cidade que nunca para. Os habitantes de Berlim são conhecidos. Então, né? Cerveja e mais cerveja. Então, assim, ele vem aqui e trouxe as curiosidades de Berlim. Ó, o muro que virou arte e tudo mais. Então, essa é a parte bem básico de como usar o prompt e o template. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Agora a gente vai para a parte do chain, que eu acho muito... a parte que eu acho mais legal aqui da sintaxe, tá? Então, ó, aqui tem um prompt de humor, né? De check de humor, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto que foi enviado e ele vai ver se foi uma resposta engraçada ou não. E vai falar o porquê. E aí, olha que legal que fica aqui o chain. Então, ó, eu criei um humor chain aqui, tá? Que eu passo o prompt. Então, do prompt, ele chama a LLM, no caso, a OpenAI. Desse conteúdo, ele chama o prompt de humor. E desse conteúdo, ele vai lá e chama a LLM de novo, e depois ele faz um parse da resposta. E aí, o invoke agora não é mais nesse prompt, mas sim no chain. Tá? Então, eu posso dar um chain invoke, passando o país aqui, no caso, eu vou passando a Itália, e vamos ver o que ele gera. Então, ó, a resposta foi engraçada? Ele falou que sim, a resposta tem elementos engraçados e pode ser considerada divertida. Então, alguns indicativos. Então, ele fala humor leve e irônico, ele fala alguma coisinha aqui, jogo de palavras, curiosidade surpreendente, interação com o leitor. Então, ele vai e fez uma análise. Então, assim, no caso aqui, a gente está analisando algo gerado pela IA, mas imagina isso no seu... se você tem atendimento ao cliente, por exemplo, um e-mail que o cliente mandou e você analisa a resposta do seu atendente, ou uma ligação que tem a transcrição. Então, assim, é meio poderoso aqui o que dá para fazer. Então, assim, essa é a primeira parte que a gente aborda aqui, como é muito simples e rápido chamar um modelo, como que a gente faz a parte do prompt e do template, e por último, como a gente pode utilizar o pipe aqui para fazer essas chamadas encadeadas, né? Que eu acho muito legal. Eu uso muito o Linux para, enfim, ver log, ver processos, coisas de servidor. Eu uso muito. E aqui, para mim, pô, foi uma maravilha ver essa sintaxe aqui. Agora, a gente vai para a parte do embedding. É o seguinte, tá? Para esse exemplo, eu estou usando essa biblioteca aqui, ó, que é o Vector Stores, que no caso aqui por debaixo dos panos ele usa o FAIS. Tá? O FAIS, ele é uma biblioteca em Python que o Facebook criou para ser rápido essa parte de base vetorial, sem você ter que precisar pagar um Supabase, um Pinecone, enfim. Então você consegue rodar isso local, você consegue fazer esses testes de busca por similaridade. Tá? Então eu vou utilizar isso aqui só por causa de teste, mas na vida real isso aqui é só para enquanto está desenvolvendo, depois precisa passar para um Supabase, enfim, qual serviço o cliente tiver a fim de pagar. Tá? Então, de novo, a gente começa aqui declarando o modelo, a LLM. Aí aqui tem o prompt de novo. Tá? Então, ó, você é um guia turista especialista, escreve um detalhe envolvente sobre a capital daquele país. E aqui eu mudei um pouquinho, tá? Coloquei fatos históricos, curiosidades e tal, e de 200 a 300 palavras para deixar bem organizado. Aí vamos lá. Aí, ó que legal, eu crio, né, esse pipeline aqui, que tem o prompt, o modelo e fazendo o parse ali da saída. E aí aqui vem, eu peço para ele gerar dois conteúdos. Então ele vai gerar primeiro o conteúdo da França, tá? E depois vai gerar o conteúdo do Japão. Aqui é só um print, só para a gente ver o que ele está gerando. Aqui a gente começa a preparar para o embedding. Então, ó, a gente pega o documento e cria de acordo com aquele conteúdo e coloca dois metadados aqui. Um que é o país e o outro que é o tipo de curiosidade. Porque isso depois, quando a gente tivesse mais coisas, a gente pode separar... Que aqui eu estou fazendo um só, mas imagina que estivesse falando de arquitetura, alimentação e curiosidade, por exemplo. Na hora da busca, eu posso falar, ó, só busca do tipo tal, sabe? Se for para falar de comida, né, então
traz ali a informação daquele país onde o tipo é alimentação. Aqui a gente começa a preparar os documentos, tá? Então tem essa parte aqui do chunk size, então não é uma boa prática a gente pegar tudo e jogar tudo de uma vez no banco. Então a gente precisa quebrar em pedaços menores para quando a gente fizer a busca, a similaridade chegar próximo àquilo que está tendo aquela intenção de busca. Então aqui é um número que a gente coloca, então na vida real tem que ir testando, tem que ir fazendo ajuste fino, tá? Aí tem o overlap, que tem dois chunks, então ele pega o finalzinho de um e o comecinho do outro para ver que tem aquela ligação. Aí aqui eu só coloco para imprimir, só para você ver o que ele está trazendo. Aqui é a parte importante, tá? Que a gente chama ali o embedding da OpenAI no caso, e aí a gente vai guardar no Files aqui os documentos, tá, que já foram no chunk, e cada um vai passar por esse embed, ele vai gerar um número e vai salvar isso ali como base vetorial. E aí a gente faz a consulta, tá? Então aqui, ó, quais são os fatos inusitados sobre a capital da França. Então de novo, eu sempre forçando, a gente usa o Files para fazer a busca por similaridade e vai trazer 3 resultados. Eu vou imprimir esses 3 resultados aqui é basicamente isso, só fazendo a impressão. E antes de responder, eu vou chamar a IA de novo. Por quê? Porque ele vai gerar um texto que vai ficar muito jogado. Então eu vou pegar esses 3, pedir para a IA agrupar e fazer um resultado mais agradável, né, uma resposta mais agradável para o que o usuário está pedindo. Imagina que aqui, quer dizer, imagina que na vida real você pode ter documentos seus, enfim, conteúdos e tudo mais, aí você quer transmitir aquilo para quem está perguntando, de uma maneira que fique mais agradável para quem está lendo. Não precisa, né, fazer isso, mas eu acho que o resultado fica legal porque a IA consegue pegar aquelas 3 informações no caso aqui e dar uma resposta mais completa. Então eu vou colocar aqui para rodar, que eu acho que vai ficar bem legal. Vou subir um pouquinho aqui, e esse daqui é o embedding. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que ele fez aqui, ó. Então primeiro, ó, ele gerou um conteúdo sobre a França, tá? Então ele vem até aqui, gerou lá o conteúdo. Então ele fala, ó, da arquitetura, fala dos segredos locais, ó, passagem desses panoramas. Vem aqui, ó, Moulin Rouge e tal. Aí ele vem aqui e fala sobre a capital do Japão. Então ele vai lá e fala de Tóquio. Tá? Fala que tem o Tokyo Tower, foi inspirado na Torre Eiffel, não sei o que, papapá. E vem até aqui. Disso ele gera 27 chunks. O primeiro é Paris, capital, é verdadeiro, tesouro, não sei o que, e vai até aqui pelos visitantes, tá? Então, ó, vamos lá aqui, ó. Então esse aqui é o primeiro chunk. Tá? Ele vai pegar isso aqui, tá? E depois o overlap ele vai pegar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá também. Quando ele gerar esse segundo, tá? Vai ficar... aqui já tem overlap, na verdade. E a gente faz a busca, então tá trazendo 3, então ele vai trazer 3 resultados. Ó, Paris, capital da França, verdadeiro tesouro, tá? Repleta de fascinantes percebidos. Paris, com histórias e segredos, continua a encantar aqueles visitos, das surpreendentes. Paris possui mais de 1.800 fontes públicas, muitas das quais são gratuitas e oferecem água potável. E aí, antes de responder, né, porque senão ele ia trazer só essas 3 aqui, ó. Aí a resposta mais completa é, ó, Paris é um encantador, então ele só trouxe, por enquanto, esses 1.800 fontes públicas. Aqui é o desafio, né, de como refinar a parte de projetos quando vem de base de conhecimento, por exemplo, de como refinar para trazer sempre o melhor resultado, tá? Mas pensa que quando você tem a sua base, o chunk pode ser maior, enfim, as perguntas que as pessoas fazem são diferentes. Então essa aqui é a parte do embedding, tá? Eu acho que é um exemplo legal utilizando o Files, tá? E, enfim, tá lá no GitHub para você dar uma olhada. Aí por último tem o agente, tá? Eu vou abrir ele aqui, e o agente eu tive que fazer o seguinte, são 2 arquivos. O primeiro, que é do Gmail Out, serve só para a gente autenticar no Gmail. Tá? Então precisa ter aquela telinha de consentimento, lá que você permite, precisa ter uma URL de callback para ele chamar depois. Então isso aqui você precisa configurar lá no console, tá? Pegar as configurações aqui do client, todas essas coisas que estão lá no arquivo do .env que eu te ensinei. Você vai precisar baixar um arquivo de credentials.json também, tá? Para deixar na raiz do diretório. Quando você faz isso lá no console, você consegue baixar, e você faz essa chamada. Então essa chamada que ela vai fazer, ela vai abrir a telinha aqui para a gente autorizar, e ele vai salvar um arquivo de token.json aqui, onde ele salva o client, né, o ID e o secret, e o mais importante aqui que é o refresh token, que é com esse refresh token que a gente consegue fazer as chamadas para o Gmail. No caso aqui eu só vou fazer um disparo, tá? Então por isso que só tem, só tem aqui o scope de Gmail.send, tá? Se você quiser fazer mais coisa, tem que colocar o scope aqui, tem que autenticar de novo e etc. Agora vamos para o agente aqui, que é a parte legal. O que esse agente faz? Então, ó, eu vou utilizar a Wikipedia, tá? No caso, que a Wikipedia ela vai pegar as informações de um determinado dia,
achar ali de interessante e mandar para mim por e-mail aquela curiosidade. Tá? Então, ó, você é um assistente, né, que busca informações e faz envio de e-mail. Instrução para busca. Ó, vou utilizar a ferramenta da Wikipedia para buscar, vai pegar as datas e depois vai fazer um disparo por e-mail que a gente passar. Então essa aqui é a forma que a gente faz para criar o prompt e o template, beleza? Aqui a gente está criando as tools, então para utilizar aqui ó, o LLM, as ferramentas aqui e o prompt, aí a gente gera também o Agent Executor aqui, que ele vai passar qual que é o agente, no caso aqui da OpenAI, passar as ferramentas de novo, e a gente coloca aqui quantas interações que a gente quer e o máximo de timeout, tá? Eu vou colocar menos aqui, eu vou colocar só 5, e aqui um timeout 60, tá? Muito grande esses timeouts aí, tá? Aí, vamos lá, a gente vai, ó, busca na Wikipedia, eventos históricos, tá? Que aconteceram no dia tal, procure pela data ou datas relacionadas, tá? Encontre o fato marcante e vai mandar um e-mail aqui para mim, tá? Com o assunto sendo a curiosidade daquele dia. Salvar aqui, vamos colocar para rodar. Vou ver aqui ele em ação. Então, o Gmail foi configurado. Ó, 22 de junho, tá? 1940. E deu um bug aqui. Ó, ele deu um problema na hora de criar o e-mail, porque ó, ele tentou criar um draft e eu não tenho essa permissão. Então eu vou ter que fazer um ajuste no prompt para ele não criar um draft, tá? Ele só criar, só ele mandar a mensagem direto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente só colocar aqui, ele faz. Tá? Instrução para o e-mail. Então, aqui ó, não chame de e-mail, por exemplo. Vamos tentar ver se isso funciona, senão eu vou ter que mudar o escopo para permitir criar um draft, entendeu? Vamos ver lá. Então, ó, ele achou aqui alguma coisa do June, mas, ó, tá lá, vamos ver, vou abrir meu e-mail aqui agora. Ó, abri meu e-mail aqui, ó, então tá lá, ele acabou de enviar, tá, ó, 0 minutos atrás, ó, 22 de junho foi assinado armistício, também conhecido como segundo armistício com sei lá o que, vamos pesquisar isso aqui, ó, 22 de junho de 1940, tá, então ele achou, né, trouxe aqui, repara que aqui não tá configurado bonitinho tal, isso aqui dá para sofisticar do jeito que a gente quiser, tá, mas o que eu queria mostrar é que assim, é muito tranquilo até montar um agente. Você pega aqui um agente de 76 linhas, e onde tem print, né? Enfim, a gente controla muito aqui pelo prompt, tá? Pelas ferramentas e tal. Tem outras maneiras de fazer, mas aqui é o que eu queria trazer para mostrar o poder dessa ferramenta e o que dá para fazer de uma maneira muito simples utilizando o LangChain. Então era isso que eu queria te mostrar hoje, essa parte do código, lembrando que está lá no GitHub, então você pode ir lá ver, baixar e vai funcionar do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. E se você, na sua empresa, você quer a nossa ajuda, o link da Hive está aqui na descrição também. Agenda uma conversa que a gente vai gostar muito de trocar uma ideia e te ajudar a você não ficar para trás, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas falam o seguinte, mas isso não funciona na minha empresa, que a minha empresa está preparada, mas tem que começar em algum momento, que senão esse ganho de produtividade que a gente tem com o IA é bizarro. Tá? Então todos os lugares que a gente chega, depois que a gente entrega os projetos, é gritante. Tá? E mesmo que a gente não faça projetos, a gente tem os workshops para ajudar a sua liderança a entender o que dá para fazer e onde dá para chegar. Tá bom? A gente se fala. Valeu!